esquecido. Foi mal se eu não pude me reunir no dia da semana. Minha agenda estava muito lotada. Não, tranquilo. Mas as aulas voltaram também, né? Sim. Vamos lá, né? Acho que a gente parou, estava vendo a gravação agora há pouco. Acho que a gente leu esse parágrafo completo na reunião passada. Uhum. E a gente ia começar esse aqui, este método de reconstrução interna, certo? Tá. Tá. Vou ler então. Este método de reconstrução interna se baseia no suposto de que o desenvolvimento de uma linguagem segue certas leis e não é casual. Foneticamente, é muito mais provável que o G se volvira, acho que Se transforme, né? Eu acho. transforma em J, não, Deixa eu abrir aqui o tradutor. que se volte, algo assim. Vou Vieira. Se volta. É, Se que se voltar. volte, é, que se volte É, J não pode se de I, transformar. transformar, Eu penso que aí nesse contexto era o sentido de se transformar. certo. Foneticamente é muito mais provável que G se transforme em J diante de I e não que J se tornara G diante de A. É mais provável a transformação de K mais I nesse fonema aí, si, alguma coisa assim, Hum. que A de si mais O se tornar CO. Há, pois, motivos de sobra para supor que a alternação JG é o resultado de uma troca ou de uma mudança e que a consoante inicial em um par, como o sueco Givagave, era originalmente a mesma em ambas as formas. Hum. Entender? Tipo, possivelmente, na pronúncia sueca, o Giva se distingue do Gave. Uhum. Só que em origem é muito provável que elas fossem o mesmo fonema, já que é mais fácil que um G se transforme em um J do que um J se transforme em G. Acho que é isso a argumentação que está fazendo. Sim. O registro é semelhante, o registro que é semelhante, não, o registro que semelhantes especulações conduzam a novos supostos, conduzam, O acho que risco. Riesgo é risco. O risco é que semelhantes especulações valeu. O risco que semelhantes especulações conduzem a novos, dirijam. É, conduzem mesmo. a É novos, que a, pode dizer, não, é que a tradução é dirija, mas acho que pode ser no sentido de conduzir também. sim. Então, o risco que semelhantes especulações dirigem a novos pressupostos, vou colocar um pré aí, com probabilidade muito escassa. Fundados em testemunhos linguísticos tangíveis, sabemos que em variadas ocasiões têm ocorrido, de fato, transformações muito insólitas. O que seria insólito? Você lembra o que é insólito? É incomum. Incomum, tá bom, obrigado. Podemos dizer, quando muito, que determinada troca fonética ou semântica é improvável,
mas nunca que seja impossível. Uau! Hum. Que ele tá metendo pau na ideia de lei. Como é? Recentemente, podemos dizer, quando muito, que determinada troca fonética ou semântica é improvável, mas nunca que seja impossível. Acho que ele está atacando aqui a noção de lei, igual a lei da natureza. Sim, aquela ideia dele que ele tinha falado antes, né? Uhum. Recentemente se ha estabelecido um fundamento muito mais firme para a reconstrução interna das etapas anteriores de uma linguagem que as teorias fonéticas e semânticas tradicionais, especialmente nas páginas 102 a 105, há aparecido um exame crítico dos métodos da reconstrução interna, devido a Pierre Nart, em Estude a Linguística, parte 11, 1957. A discussão da reconstrução interna ha estado intimamente vinculada à teoria do progresso de Jespersen. Só para lembrar a teoria do progresso de Jespersen, que o Jespersen acredita que as línguas, elas, as transformações delas é uma progressão em vez de uma degeneração, como os anteriores acreditavam. Uhum. Então ele vem numa tonalidade bem mais otimista, as transformações. Sim. As, como pode dizer, elas se transformam para garantir maior eficiência de comunicação. Acho que é uma coisa assim. Eu me lembro disso. Que as de antes partiam de linguagens mais sincréticas, né? E Uhum, aí, porque exato. elas se tornavam menos sincréticas, eles acreditavam que elas se degeneravam. Mas aí esse cara, ele lança a interpretação oposta, né? Que até eu fiz referência ao Levi-Strauss, mas não tinha muito a ver. Sim. Foi essa discussão mesmo. E ainda teve um outro cara que mostrou que ainda essa tendência de sintética transformar analítica não é verificada em todos os casos, pois tem línguas em que as anteriores eram mais analíticas e as atuais são mais sintéticas. Uhum. Certo. Lahan usado, é, Lahan a usado, Eu acho que é se tem usado. olha, Deixa eu ver. Laham. É T. tá. Então é ST mesmo. Se tem usado vários. Eu acho que é assim. Tem sido usado por vários linguistas. Uhum. Tem sido usados por vários. Tem sido usado por vários linguistas. Não. Tem sido usado vários linguistas empenhados em decidir as relações existentes entre as linguagens indígenas da América e sua história. Tem sido usado por vários linguistas mesmo. Pelo menos o tradutor traduziu assim. Tipo, Certo. essa reconstrução interna do. Principalmente como está no Jespersen, né? Tem sido usada por vários linguistas. Acho que é nesse sentido. Beleza, então. Então, se tem usado por vários linguistas empenhados em decidir as relações existentes entre as linguagens dos indígenas da América e sua história. André Parnay, mais adiante, e Luiz Mihelena têm recorrido a métodos similares para reconstruir etapas anteriores da história do basco. Um, Uma excelente exposição dos problemas da história e da evolução linguística se deve ao Maurice Leroy, na sua Sur le concept de l'évolution linguistique, deve ser sobre a concepção da evolução linguística. Um dos argumentos mais importantes
adelantados, eu acho que é levantados na discussão no tocante à troca linguística, tem sido a teoria do substrato. Opa. Quando um povo abandona sua língua nativa e emprega a... Não, emprega não. Acho que começa a falar outra língua, Começa. a consequência de uma invasão ou conquista, por exemplo, a menos se conservam alguns dos velhos hábitos linguísticos, como alguma maneira especial de pronunciar certos sons, o determinadas construções ou idiomatismos, Menudo é frequentemente. frequentemente. Frequentemente se conservam alguns dos velhos hábitos linguísticos, como alguma maneira especial de pronunciar certos sons, ou o uso de determinadas construções, ou idiomatismo. O Isso efeito... explica, isso Não pode explica o ser, motivo, isso explicaria o motivo de diferentes países que falam. Moisés? Aí. A internet caiu? Não, você está me ouvindo? Agora estou. Ah, é tipo, eu acho que. Não, acho que a internet caiu de novo. Se a internet Oi, caiu, eu te escuto. como é? Se a internet caiu, porque eu te escuto. Aqui aparece que a minha internet tinha caído, mas acho que agora ela voltou. Entendi. Eu ia falar que eu acho que isso, tipo, isso poderia servir para explicar, por exemplo, o motivo de diferentes países, por exemplo, falam português, falarem a partir de maneiras diversas, ou até mesmo diferentes regiões do Brasil, por exemplo. Cada um tem sotaque e tal. Sim, Teoria do substrato. Seria interessante se eles apresentassem algum tipo de modelo para explicar, sei lá, para tentar explicar mesmo como é que o encontro de duas formas diferentes de linguagem, por exemplo, levariam a formas previsíveis de variação da língua que permanece. entendi. Sei lá, eu chuto que tem. Só que isso você não vai ver muito em linguística, se você vai ver em sociolinguística. Uhum. Deve ter um modelo desse tipo. Quando eu peguei... Peguei não, né? Quando eu assisti sociolinguística, eu tive acesso a um estudo que tentava mapear as transformações da língua inglesa a depender da localização geográfica que você tinha dentro de uma mesma cidade. Então, a depender da região em que você morasse ou competesse mais, você tinha certas características idiomáticas que não tinha nas outras regiões. Interessante. Idiomático o quê? Oi? Idiomático o quê? De idioma mesmo? Sim, sim. Geralmente, quando fala de distinções idiomáticas, é porque eles entendem a língua algo como abstrato. Só que as manifestações materiais dessa língua são os idiomas, entendeu? Entendi, entendi. Tipo, língua portuguesa. A língua portuguesa claro que eu posso estar falando uma besteira enorme, mas é tipo um conceito abstrato que unifica tanto a língua portuguesa de Portugal, como a língua nacional do Brasil, que é regido, como a norma culta, a norma padrão e as suas variantes. Só que o jeito que ela é falada nas diversas regiões já não é o conceito de língua, porque é a matéria, tal que você tem contato. Aí você já dá Uhum, o nome do idioma. entendi. Aí, geralmente, quando você está falando de diferenças idiomáticas, você está querendo falar sobre essas diferenças sensíveis e não as diferenças conceituais, vamos dizer assim. Uhum. Mas você está falando uma enorme besteira. Mas, pelo menos, como eu aprendi, foi assim. Faz sentido. Tipo, eu acho que talvez na sociologia também tenha algo assim, tipo...
Vocês têm os conceitos abstratos que você aplica para qualquer sociedade, mas as formas de manifestações particulares, ela tem nomes próprios quando se materializa. Sei lá, você fala de hierarquia. Aí, quando você está falando de hierarquia, é um conceito abstrato. A hierarquia só basta ter alguns pré-requisitos. Mas aí, quando você vai estudar, você tem, sei lá. Não, eu tô imaginando uma coisa que eu nem sei como é que funciona. É, É, não sei, eu consigo visualizar isso, mas não com essas denominações bem definidas para separar cada um, entendeu? uhum. O máximo que eu posso dizer é essa questão mesmo. A língua é o conceito abstrato, nesse sentido que a gente fala de língua portuguesa, língua inglesa, que a gente está falando de algo abstrato, que Uhum, pode ser materializado de diversas formas diferentes. E quando a gente uhum, fala de como ela é de fato praticada por um grupo linguístico, a gente costuma chamar de idioma. uhum, Existe o idioma do português, tal como praticado pelo nordestino. O regionalismo, com osh, com a forma específica de pronunciar o S. Essas são características idiomáticas. uhum. Saquei. Tá, vamos lá então. Com efeito, desculpa, o efeito do substrato tem máxima intensidade durante o período de bilinguismo que precede a adoção completa da nova linguagem. Tá, então quando você tem uma população que adota uma nova língua, o efeito substrato é mais intenso quando existe o período de bilinguismo. Tá Uhum. bom. Imagino que seja o período em que as pessoas estão em contato com ambas as linguagens, né? Sim, exatamente. Porque eles não conseguem erradicar de uma vez só. Tem um período de tempo em que as línguas coexistem e os habitantes são obrigados a saber duas línguas por causa dessa Uhum, coexistência. Aí eles chamam uhum. desse período. Tá. Isso também acontece, tipo, de maneira menor com as pessoas mesmo sem ter essa imposição social. Por exemplo, uma pessoa que estuda inglês e vira bilíngue em inglês, ela emprega alguns trejeitos da língua inglesa para falar em português e vice-versa. Sim, sim, é verdade. Às vezes até porque se confunde, não tem tanto domínio da língua. Real, real mesmo. Hum, A princípio, este é falado como língua estrangeira, com acento estranho e, e a ordem de palavras, os, as gírias, eu acho, e os de idiomatismos da velha linguagem nativa. Acho que os gírias é gírias, né? Os dias. Tá às voltas, mas eu não acho que é É, às as voltas. outras. Falado como estrangeira, com acento estranho, fio, e outras palavras gírias. Não sei, não aparecem aqui outras opções, só as voltas. Deixa eu ver o Acho que é, significado. talvez seja volta no sentido de transformação, né? No sentido que foi lá em cima. Aqui na tradução de dicionário, a quinta opção do dicionário espanhol é maneira especial que está ordenada as palavras de uma frase para expressar um conceito. Aí ele dá um exemplo. É um giro complicado de eixo titular. É, quando eu digitei aqui no Google Tradutor los giros e los idiomatismos,
Ele traduziu as reviravoltas e os idiomatismos. E Tá os bom, idiomas. Acho que reviravoltas fica legal. beleza, então. A princípio, este é falado como língua estrangeira, com acento estranho, e ordem de palavras, qual a sua sugestão? As reviravoltas. As reviravoltas e os idiomatismos da velha linguagem nativa. Em certas condições, estes hábitos retidos se estabilizam. O que é em um princípio. Não. Acho que é assim. O que é. O que, em princípio, eu acho. Em um Sim. princípio. Em que, em princípio. Não. O problema é esse um. É porque em um, aí traduz como no, eu acho. Ah, O que no princípio eram erros. verdade. O que, no princípio, eram erros, acento estrangeiro, acho que esse acento pode ser sotaque, né? Sotaque estrangeiro. Sim. Deixa eu só ver, né? Aqui ele traduz como sotaque. Sotaque estrangeiro se vai aceitando gradualmente na nova linguagem. Dessa forma, a língua de um povo conquistador pode modificar-se por influência da linguagem dos conquistados. Em alguns casos, podem explicar-se parecido, pode, podem explicar-se parecidas, não, acho que é. Em alguns casos, podem explicar de maneira parecida entre linguagens não aparentadas. Eu acho que é isso, que é emparentadas. Em alguns casos, eles podem ser explicados. Foi como ele traduziu Respeitar aqui. emparentado relacionado e, e explicar-se você falou? Em alguns casos, as semelhanças podem ser explicadas entre idiomas não relacionados. Tá. Em alguns casos, Porém, porém contíguos. Contíguos será que é o quê? contíguos contínuos, Ah, lá, um ao lado do outro de maneira contínua. É contiguidade. uhum. Em alguns casos, as semelhanças podem ser explicadas entre idiomas não relacionados, mas contíguos, como resultado, né, de uma linguagem substrata comum. Como resultado de uma linguagem substrata comum. Como resultado de uma linguagem de substrato comum. É isso mesmo. Conhecido por cada uma Vem, em sua área correspondente. Linguagem comum derrotada por cada uma das línguas em sua área correspondente. Peraí. é, Em alguns casos, a semelhança pode ser explicada entre línguas não relacionadas, mas contíguas, como resultado de uma língua de substrato comum, derrotada por uma das línguas em sua área correspondente. sim. Não Seria mais, entendi. seria mais ou menos o seguinte: imagine que você tem duas línguas, que essas duas línguas elas não são aparentadas, ou seja, elas não têm a mesma origem, mas elas são similares. Essa Uhum. similaridade vai se explicar que antes existia uma língua comum entre esses dois povos e eles foram dominados por línguas diferentes. Aí, geralmente, Ah, o que saquei. eu acho que é isso que você está querendo dizer. Uhum. É uma coisa interessante de se pensar sobre quando ele fala de que, em princípio, eram erros, que depois não se transformam numa nova linguagem. É que, tipo, até muito pouco tempo atrás, no Brasil, por exemplo, a gente não tinha os acordos ortográficos. As pessoas escreviam de formas extremamente variadas, inclusive em documentos oficiais, e é, enquanto estivesse próximo da fala, enquanto fosse compreensível, era considerado correto.
Porque você não tinha uma ortografia unificando tudo. Então, isso é que eu acho bizarro na história da língua. Eu descobri muito tempo atrás uma coisa que eu achei assustadora, que se chama movimento gramatístico. Então, existem uns debates filosóficos, só que em vez de você falar sobre a coisa em si, falar sobre a razão, falar sobre a possibilidade de conhecimento, você fala sobre gramática. Então, Uhum. existem uns debates especulativos acerca da gramática. Quem faz uma pequena história dos movimentos gramatísticos no Brasil é o dicionário Roais, na introdução. Que Não, legal. desculpa, gramática Roais. Aí ele vai falar sobre a gramática do português brasileiro, as influências que ela teve. Ela tentava regularizar a língua a partir da gramática latina. Aí ele vai falando de outro que tentava regularizar a língua por meio dos, caramba, da gramática francesa. Aí, Uhum. geralmente, ele faz uma reflexão acerca da gramática. Porque, aparentemente, o processo que se dá é o seguinte. Existem os grandes literários que eles criam maneiras novas de expressão dentro de uma linguagem. E aí, se ele for muito influente, essas maneiras são canonizadas, vamos dizer assim, a partir de um gramático. Então, Uhum. quem é o cara que tem uma produção aberta dentro uma língua, teoricamente é um literário. Saquei, saquei. Por isso que nos cursos de letras você estuda tanto literários, porque é eles que justificam a história da língua da maneira que ela foi estabilizada. Uhum. Eu acho isso muito doido, velho. Sério É, mesmo. é interessante. Eu imagino que se a gente voltar até as gramáticas que eram produzidas na Idade Média, o início da modernidade, eles deveriam se valer muito dos escritos da tanto em grego quanto em latim, né, os clássicos. Uhum. Então, isso que é interessante. Até mesmo em raiz, você percebe o quão metafísico são as gramáticas. Por exemplo, tem um substantivo. O conceito substantivo deriva diretamente de substância. Uhum, E o termo substantivo é porque é nome de algo que realmente existe e é suporte de propriedade. Então, e toda a análise gramatical depende dessa conceituação metafísica. Tanto que uhum, tem metafísicos atuais que eles dizem que um desses metafísicos é o Kunta, para falar a verdade, que ele diz que essa escorregada à aceitação de uma metafísica substancialista se deve à nossa aceitação do nosso princípio semântico que a gente usa no dia a dia. E aí ele propõe criar um novo princípio semântico para depois poder fazer uma nova metafísica. interessante. Quem é esse cara? Puntel é um filósofo atual, ele ainda está vivo, apesar de estar bem velhinho. Uhum, Ele é um metafísico mesmo, que escreve sobre teologia e tal, leitor de Heidegger da tradição analítica. uhum, Eu li o artigo dele por causa do Adilson. Mas isso já vem de uma época mesmo, logo no século XX já tem várias discussões acerca disso, que tem certas maneiras de expressão que já pressupõem uma certa divisão metafísica. E aí os movimentos que a gente está estudando, começando com Frege, está tentando desenvolver uma semântica que, na verdade, seja pré-requisito de uma metafísica, e não o contrário. Ou seja, uma semântica que já esteja carregada de uma metafísica. Aí uhum. entra aquela discussão que o Frege faz sobre distinção entre sujeito e predicado, aí depois vem a distinção sobre o real sujeito de uma sentença, aí vem a distinção entre sujeito gramatical e sujeito lógico. Uma discussão que vai explodir na década de. Na década não, vai explodir no século XX. Acho muito engraçado. É, E isso
Eu sei que eu saí muito do assunto, mas é porque é os assuntos que eu geralmente estudo. E isso por causa de um comentador de Aristóteles chamado Trendelenburg, que pegou o Kant de uma passagem específica que o Kant disse que o Aristóteles, na hora que ele derivou as categorias, ele derivou sem usar um fio condutor, por isso que as categorias de Aristóteles não seriam autênticas, porque elas não têm razão de ser. E aí o Trendelenburg Uhum. mostra, ou pelo menos desmostrar, que o Aristóteles tem um fio condutor. Ele deriva as categorias da língua grega. Então, o que aponta para a divisão nas coisas no Aristóteles é a própria língua na qual ele diz, na qual ele fala. Uhum. Aí, a partir disso, começa toda a investigação acerca que, na verdade, o que impõe uma certa divisão acerca da realidade, por meio dessas categorias, é a nossa linguagem. É ela que impõe pra gente. E aí entra que vai o Carnap depois vai chamar essa linguagem que a gente utiliza de linguagem das coisas, que são linguagens que tomam como existente esses objetos unitários na qual a gente pode predicar. Ou seja, a gente realmente acredita que existe um controle remoto, existe um caderno, existe um notebook, como se essas coisas fossem existentes por si mesmas. É uma metafísica das coisas, linguagem das coisas, que Karnak fala. É uma metafísica substancialista, né? No sentido que o Bourdieu fala, eu penso, Sim, naquele aí, texto. sim. Mas o Karnak fala isso não para desprezar, ele disse que Sim, sim. só para caracterizar. Porque a proposta do Carnap depois vai ser criar uma linguagem científica universal. Aí, para ele criar essa linguagem. Oi? Desculpa. Não, nada não. Aí, a proposta do Carnap é criar uma linguagem científica universal, que é uma linguagem que tenta criar outras categorias que sejam passíveis de mensuração, verificação e quantificação. E Uhum. seja, como posso dizer, menos comprometida ontológica possível. Enfim, é uns projetos malucos aí do século XX. Eu ainda não entendo, não. Mas São legais, interessantes. tô ainda engatinhando para entender. Mas é legal, eu gosto desse debate. Eu gosto de debate entre ligação mundo, linguagem e pensamento. Belezinha. E agora pensar que... Isso não é óbvio, isso que eu fico mais abismado, cara. Porque o óbvio é que, tipo, essas coisas são independentes e sempre existiu dessa maneira que a gente conhece, né? Aham. Imaginar que as normas ortográficas são muito recentes é uma coisa meio maluca. Sim, e é muito interessante você pegar textos. Eu peguei quando eu fiz uma disciplina de história agrária. Você pega texto de uns 2 séculos atrás. É esquisito porque você acha que está lendo um texto de alguém que não foi alfabetizado. E aí, tipo, de fato, não foi alfabetizado. Só que naquela época, um juiz de direito não ser alfabetizado no sentido de hoje não era um problema. Ele escrevia, tipo, muito do jeito como tinha muito de maneirismo próprio dos indivíduos. Não tem um conjunto de regras ditando. Ainda que você escrevesse de uma forma que outras pessoas não escrevem, se o que você escreveu ali está claro o que você quis dizer, tava de boa. Eu tenho, sei lá, algumas dúvidas a respeito disso. Porque o que me parece é que não tinha regras de pontuação e de grafia bem definida. Mas ainda assim eles não sei o português, mas em outras línguas eles tinham é, regras de. Caramba, qual é o nome que dá? Regras de ritmo. A De rir. gente, é, a gente consegue.
fazer essa divisão que tem línguas que as regras que ela estabelece para a escrita são regras de ritmo, que são atribuídas à retórica, mas Hum, as regras que um autor determinado segue, elas não são regras de gramática no sentido de colocar vírgula, colocar acento, esse tipo de coisa. Mas é mais para você marcar qual é a sílaba que tem que ser pronunciada por mais tempo, qual é a sílaba que tem que ser pronunciada por menos tempo. Então, essas normas que a gente atualmente atribui como ortográficas, para dizer a norma de ritmo. Por exemplo, aham, se pronunciasse uma letra A, é ritmo e melódico, ritmo e melódico. Se pronunciasse uma letra A em um determinado X de tempo, era uma coisa. Se você pronunciasse ela duas vezes a mais, ou seja, o tempo mais longo, ela outra coisa totalmente diferente. Por exemplo, no latim, você tem cérua, que é escrava, e ceruar, que é proteger. A diferença entre cérua e ceruar é rítmica. uhum. E os é, antigos escritores sabiam dessas regras. Isso é muito interessante. É interessante mesmo. É porque a língua vai se ficar mais próxima, na verdade, de uma composição musical, do que propriamente do que um conjunto de regras sintáticas. Uhum. Então, a dúvida que eu tenho é se no português não teria isso também, talvez. Que não tem regras ortográficas no sentido de leis que regem a boa escrita, mas que pelo menos eles seguem algum critério estético para escrever. Não sei. Realmente não sei. Sim. Só uma pergunta mesmo. Porque É, no caso do. uma boa questão. Vamos lá, então. Um, é um feito bem conhecido, por exemplo, que as linguagens da Península. Não, é um fato bem conhecido, por exemplo, que as linguagens da Península Báltica, especialmente o. Acho que é o romeno, o búlgaro e o albanês e o grego moderno, que pertencem a ramos bem distintos da família indo-europeia, exibem muitos parecidos. Exibem muito parecidos. Se mostram, né? Muito parecidos. Acho que Eu acho que é. São muito parecidos, né? sim. Não somente no vocabulário, senão também na morfologia, na sintaxe e nos idiomatismos. E hasta a estrutura fonética. E até na estrutura fonética, acho que é isso que quer dizer. Uhum. Alguns linguistas, entre eles Hugo Schwartz, intentaram ou tentaram explicar esta semelhança como efeito de um substrato linguístico comum, do qual proveriam é, os registros em questão. O romanista dinamarquês Christian Sandfeld, morto em 1942. Eu fico pensando que esse aqui morto quer dizer que foi assassinato. Eu acho que não, acho que só quer dizer que ele morreu. Ah, porque geralmente se coloca falecido, né? Aqui é morto. É, Tá. Que fez um estudo exaustivo do problema. Que é filologia báltica e linguística báltica. Esse aqui são dois textos não, são dois textos diferentes, é evidente, mas esse segundo é a tradução do primeiro ou será que é um texto que escreveu em francês? Não, acho que não é francês, não.
báltica, em outro idioma. Enfim, É, não sei. chegou à conclusão de que era mais verossímil que o parecido se devesse à influência grega difundida por Pela- inglês ortodoxo, é um inglês ortodoxo. Acho que é a Igreja Ortodoxa. Ah, obrigado. Pela Igreja Ortodoxa e a cultura bizantina. Assim, as linguagens adjacentes estariam sujeitos à influência de um abstrato grego de alguma classe. Já é outro conceito, né? Abstrato. Uhum. Deixa eu ver como se traduz abstrato. Mas eu acho que é no mesmo sentido de substrato, né? Não? É, pode ser. É uma base a partir da qual as transformações, digamos, se sustentam, né? Sim. Ah, ou talvez o substrato seja a língua que você tem como base e que vai ser dominada, digamos. E é o Hum, abstrato seja a língua que afeta a outra, mas que não a domina, digamos assim. Porque aqui entendi. o que ele tá dizendo é que essa cultura bizantina, ela influenciou e provocou mudanças, né? Uhum. Mas que as linguagens ainda permaneceram as que tinham antes, não é isso? Sim, saquei. Eu Tipo, penso. uma seria como fosse um resquício, né? Da língua que tinha anteriormente. É, E a outra é mais um tipo de influência de alguma língua que passou por ali. penso que isso é, que é nesse sentido. Tá, tranquilo. Não, pra mim tá tranquilo mesmo. A teoria do substrato como fator na troca linguística foi proposta pela primeira vez pelo linguista italiano Graziano e Ascoli. Muitos outros linguistas modernos atentado por fator importante atentado por como fator importante, eu acho, no Uhum, desenvolvimento das linguagens. Mencionaremos a J. van Gineken, Vico Brondalo, Pierre Fouché, tá bom, Pierre Fouché, André Martinet. Tanto a mutação germânica como a mutação análoga do alto-alemão, de PTK, africadas ou fricativas, conforme o inglês it, it, sueco ata, alemão essen, inglês duf, sueco tand e alemão san, zam, melhor dizendo, se tem atribuído às vezes a influência de um substrato linguístico. Certo. Então, as mutações análogas do ato alemão, que no inglês se transformou em it, no sueco se transformou em ato, no alemão se transformou em essen, se atribui à influência de um substrato linguístico. uhum, Então, o lugar onde o alto alemão foi, que é onde fica a Inglaterra, pela influência do idioma que estava lá, transformou algo que era o alto alemão em it. E assim aconteceu também com o sueco e assim também aconteceu com o alemão. uhum, Tá? Se tem feito esforços para explicar também muitos dos desenvolvimentos peculiares que distinguem o francês dos demais ramos românticos, como efeito de uma linguagem substrato, o céltico, na Gália setentrional. Esse é um assunto que nunca me traz nenhum tipo de interesse, geografia. Não pode negar-se, não pode negar-se que
esta teoria recebe considerável apoio do fato de que a área coberta por vários desses registros peculiares, como a passagem do latim u a i, sim, tá, coincida muito exatamente com a zona geográfica de difusão dos celtas. Só para elucidar esse exemplo que ele está dando, esse Y não está presente no latim clássico. Não Uhum. existe essa letra no latim clássico. E tem alguns Saquei. casos. E aí, Oi? então depois aparece depois o Y aparece e eles atribuem ao contato com o substrato céltico, né? Exatamente. Saquei. Um linguista dinamarquês, Viggo Brandal, pretendem haver, haver alado, Alado. Deixa eu ver o que é alado. mostrado. Né? Alado, né? Encontrado. Ah, tá. Valeu. Nossa, é até estranho quando tem um sinônimo assim tão distinto, né? Porque o, o espanhol tem um cognato para encontrado. Uhum. O linguista dinamarquês Victor Brodal pretende haver encontrado rastros de um substrato céltico nas linguagens tão distintas genealogicamente como o francês, o holandês, o alemão, o tcheco, etc., falado em vastas regiões da Europa Central e habitadas em outro tempo por celtas. Alfred Sommerfeld ha revelado a existência de substratos célticos em variadas localidades do inglês, francês, faladas nos limites de Gales e Bretanha. Isso conforme o aspecto diacrônico e sincrônico da linguagem. Também se tem tentado repetidas vezes demonstrar que determinadas características do espanhol castelhano se devem à influência de um substrato pré-romano, caramba, basco, na Ibéria. Em algumas partes da América do Sul se fala o espanhol com hábitos articulatórios dos indígenas. Aí tem uma nota de rodapé. Você tá vendo a nota de rodapé? Tá legível? Sim, sim. Na opinião do autor, e de não poucos peritos, muitos dos fenômenos que acho que temos assinalado aqui como exemplos pode explicar-se de maneira mais conveniente de outros modos. Mas ainda assim, falta suficiente casos claros de influência do substrato na história das linguagens. Acho que queda não é falta, né? É. Uhum. Deixa eu ver aqui. Permanece. Permanece. Mas ainda assim permanece suficientes casos claros, agora sim, de influência do substrato na história das linguagens para que se considere um fator da troca linguística. Não se pode negar, em todo caso, que a explicação mediante substratos se tem recorrido com excessiva frequência como uma explicação conveniente, e muitas vezes com fundamentos muito débeis. Especialmente suspeitas são as explicações quando pouco ou nada se sabe da estrutura da linguagem da hipotética linguagem substrato, ou das condições sociais e culturais do período bilíngue durante o que se transmitiram os registros
do substrato. Vê-se, por exemplo, o livro do presidente autor, o espanhol, não, é o espanhol das Le Nouveau Mundo. Acho que é o espanhol do Novo Mundo. Problemas de linguística geral, Lund. E também Frederick Jungmann, a teoria do substrato e os dialetos hispano-românticos e gascones, que eu não faço a ideia que é. Adota uma atitude muito negativa, fazia as sugestões feitas a favor de influências do substrato no desenvolvimento fonético do ibero-romântico. Românico, sei lá. Romântico. Acho que é romântico. Certinho? Sim, de boas. Peraí. Mal. Voltei já. Tranquilo? Pode terminar a leitura? Tranquilo. Em anos recentes, se tem usado comumente o termo substrato para aludir o fenômeno oposto. Mercedes. Mercedes, que é Mercedes? Deixa eu ver aqui. Mercedes quarta-feira, não, isso não faz sentido. Misericórdia. Que apareceu misericórdia. No meu apareceu quarta-feira. Imagina aí. Anos recentes se tem usado comumente o Ah, termo. eu acho que é graças. Graças Ah, ao qual. beleza, valeu. É, Em anos recentes se tem usado comumente o termo superstrato para aludir o fenômeno oposto, graças ao qual uma linguagem importou de outra comunidade idiomática tem exercido uma influência durante um período determinado, mas se tem desvanecido logo, a parte de alguns indícios persistentes, certo? Então, superextrato é algo que é uma linguagem. isso seria aquilo que tipo, foi essa interpretação que nós demos ao que ali em cima ele deu a abstrato, né? Era abstrato. Era abstrato. Eu penso que foi essa a interpretação que nós demos. Uma linguagem importada de outra comunidade idiomática exerce uma influência durante um período determinado, porém se desvanece logo, a parte de alguns indícios persistentes. Lembra que a gente interpretou assim a influência da igreja, não lembro qual igreja era, a igreja ortodoxa e a língua grega. Sim, Inclusive ele falou, veja mais adiante, deve ser isso, então. deve ser. Deve ser. Eu voltei aqui um pouco para tentar reler, para ver se é a mesma coisa mesmo. É um fato bem conhecido, por exemplo, a linguagem da Península Báltica, que pertence a ramos bem distintos da família indo-europeia
e exibem ou se mostram muito parecidos, não somente no vocabulário, senão também na morfologia. Vamos lá. A sintaxe, o idiomatismo e também a estrutura fonética. Alguns linguistas, entre eles Hugo Schulhardt, tentaram explicar essa semelhança como efeito de um substrato linguístico comum, de qual se provinham os registros em questões. O linguista dinamarquês, Christian Stanfield, chegou à conclusão de que era mais verossímil, em contraposição com Schulart, que o parecido se devesse à influência grega difundida pela Igreja Ortodoxa na cultura bizantina. Mas talvez seja um outro tipo de coisa. Agora estou criando outra hipótese. Aquela hipótese que você criou sobre isso aqui passa para aquela, e essa que existiria uma influência, só que é um tipo de influência que não seria por dominação, você não ia apagar a outra língua. Então, mas nos dois casos é isso que acontece. Então, mas o segundo caso, o contato é ocasional. Aqui o contato é mais presente. Não sei se deu para pegar a diferença. Entender. Mas Tipo, eu acho que essa diferença não é significativa, não. Porque nos dois casos a influência existe. Eu acho que aqui ele está explicando melhor aquela mesma ideia de lá. então, Porque pode. se a Bom, influência tinha a intenção de acabar com outra língua ou se ela é fortuita, não sei se isso determina tanto. Até porque quando se fala em dominação linguística, nas práticas cotidianas e tal, isso acaba se manifestando assim. Eu acho que de uma forma muito semelhante a quando é fortuito. Não sei. tá. Não, tudo bem. A argumentação que eu ia fazer em contra isso é o seguinte. Existe certo tipo de influência que nossa língua tem por um contato ocasional com outros povos, mas existem certas influências que nossa língua tem por uma influência indireta a partir de uma outra instituição. Por exemplo, a gente tem muito do grego no nosso idioma, mas muito do grego no nosso idioma se deve a o latim que a gente importou, e não propriamente a um contato direto com os gregos. Saquei. Já nesse caso aqui, isso aqui se deve diretamente a um contato que eles têm, mesmo que seja ocasional, com aquela determinada fonte. Uhum. Eu estou pegando esses dois exemplos porque o exemplo da igreja me parece que eu estava tentando explicar o porquê tem certas influências do grego em uma língua que não tem nenhum rastro de civilidade grega que passou por lá. Aí o que eles falam? Foi a igreja que, por sua tradição, conserva muitas questões do grego clássico, por questões de estudos clássicos, que contaminou, vamos dizer, esse local. Enquanto aqui não, é um contato direto entre duas comunidades idiomáticas. Saquei. Me parece que o fenômeno linguístico, eu concordo com você, é o mesmo, mas que um fenômeno social é diferente. Por Uhum. exemplo, se a gente fosse fazer uma pesquisa histórica, o tipo de dado que a gente ia obter não seria esse. A gente não ia encontrar um contato entre duas comunidades de idiomas diferentes. O que a gente ia encontrar é justamente um determinado tipo de instituição dentro da sociedade que tem influência em determinado idioma.
Então, socialmente falando, a pesquisa difere um pouco. É o que você acha? A minha internet caiu, eu acho. Não, ela caiu, voltou agora. Tranquilo. Falei pra ele. Não, o que eu falei foi Não, só. mas eu entendi o que você falou. O que você acha? Acho que é isso mesmo ou você acha que não tem diferença relevante mesmo? Eu acho que a diferença está nos exemplos que ele está dando, mas que em relação ao fenômeno que ele está tentando explicar, é o mesmo, porque é uma influência que ela é permanente, mas que ela não transforma a língua influenciada, entendeu? Sim, eu concordo com isso. Só que eu Eu acho acho que nesse campo de distinção já está no campo do registro histórico. No tipo, que tipo de evidências você vai procurar para sustentar isso? Ou seja, eu concordo com você que tanto o substrato, o adstrato e o supraestrato são o mesmo tipo de fenômeno linguístico. Só que o que difere deles são as formas de confirmação ou as formas de corroboração. No Uhum. substrato, você vai procurar os documentos buscando uma determinada língua anterior a uma determinada conquista. No adestrado, você vai procurar dentro das instituições presentes de uma comunidade quais são as influências a essas instituições idiomáticas. E, no terceiro caso, quais são os contatos contingenciais históricos que essa comunidade teve com outras. Não sei. Me parece que o que muda é justamente a forma de verificação dessa transformação. Porque Uhum. criar de diferenciação há, a questão aqui é, mas qual é a natureza dessa diferenciação entre esse termo e esse? É por Uhum. uma língua anterior, na qual uma conquistada passou por cima, é por uma influência de uma determinada instituição que traz do seu bojo uma influência de uma língua clássica, uma língua antiga, sei lá, a igreja ela vai influenciar com grego, latim e hebraico, mas pode ter outras instituições que influenciam com outros idiomas, por exemplo, a academia influencia a partir do inglês. E, finalmente, o terceiro caso, contatos contingentes entre comunidades que falam idiomas distintos, que justificaria, por exemplo, o portunhol nos limites de uma determinada fronteira. Quer de novo? Vamos ler. Certo. Eu vou aqui um instante, eu já volto. Beleza. Oi.
Voltei. Alô? Oi, estou aqui também. Desculpa as pausas que eu estou dando na leitura, é porque Mariana está conversando comigo sobre o professor coordenador, que eu estava conversando com a professora. Aham. Tranquilo. Ai, vamos lá. Então, tal foi o caso do dialeto germânico, franco, falado na Gália setentrional, depois das migrações germânicas. O franco se extinguiu em uma generalização, não, em umas, acho que em algumas, né? Em algumas Generalizações. gerações, eu acho. Ah, certo. O franco se extinguiu em algumas gerações. Obrigado. Abaixo a pressão do latim romântico, linguagem de maior prestígio cultural, mas, como um todo, deixou rastros no francês. Olha que interessante. Isso aqui é massa. Uhum. O idioma franco desapareceu por causa da pressão do latim e deixou rastro no francês. Eu acho interessante que o termo francês parece que quer se ligar a esse franco, porque Uhum. parece palavras e certos elementos morfológicos e estruturas sintáticas. Deixa eu voltar porque ficou sem sentido. Como todo, deixa rastro no francês. Palavras e certos elementos morfológicos e estruturas sintáticas. Menos certo é que essa influência germânica seja responsável de outra série de peculiaridades do francês, como algumas características fonéticas. Segundo crê Walter von Wartenburg. Por que a maioria dos linguistas são alemães? Ou pelo menos tem nome que parece alemães. Acho que Aqui, ó. as obras da a linguística nesse período deveria. Não sei se tinha muitos cursos por aqui de linguística, será? Porque não é um curso muito voltado a profissionalizar você e tal. Um curso mais. Entende a minha hipótese? Desculpa, tem como repetir? É, acho que talvez é por volta da década de 40, 50, que é quando esses caras começam a produzir sobre esses temas. Em outros lugares do mundo, a linguística como disciplina universitária não tenha chegado. Pode ser. E aí eles, a grande maioria, mas não sei, é só uma hipótese. Mas nessa época aí, porque o autor estava escrevendo, já existia o Matoso Câmara aqui no Brasil, Hum, que é um dos linguistas mais respeitados no Brasil. Matoso Câmara, deixa eu ver. uhum. Pelo menos eu li um texto dele que era da década de 60. O livro provavelmente era dessa época também, porque estava caindo os pedaços. Matoso Câmara Júnior. Eu achei um livro super difícil de ler. O dele? Sim. Por quê? O nome é Princípios de Linguística Geral, mas eu confundi. Não era na época que eu confundia. Não, nem. Acho que eu nem confundi, mas eu só peguei porque era o primeiro da lista. Uhum. Não é porque é princípios que é uma introdução. Uhum. Deixa eu ver. Pior que não tem. Não gosto da Wikipédia brasileira porque. Pra você ter ideia, ele morreu em 1970. Foi a época que ele morreu. Uhum. Eu só queria saber as datas. Ah, aqui, ó. Em 1944 já tinha concluído o doutorado. Esse livro foi escrito em 1957. Doutorado em linguística?
Oi? Doutorado em linguística. É. O livro que eu li Aonde? dele. Oi? Onde foi que ele fez doutorado? Deixa eu só rever aqui que eu passei. Acho que é na Universidade Federal do. Deixa eu ver. Ah, foi aqui no Brasil mesmo? Peraí, eu tava com o olho em cima. Deixa eu compartilhar com você o link que eu tô vendo, que é da Wikipédia. Mas aqui. Deixa eu olhar. Ele concluiu o doutoramento em Letras Clássicas pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, com a tese de título Para o Estudo da Fonética Portuguesa, acerca do uso coloquial da variante dialetal falada no Rio de Janeiro. O texto que eu li dele, na verdade, ele publicou em 1942, foi antes do doutorado dele, que foi esse Princípios de Linguística Geral. Ah, quem fala que ele foi aluno de Jacobson. Bonitinho, né? Aí, geralmente, quando você vai ver a história, eu só tô zoando, não sei não a história. O cara foi aluno que assistiu um curso, um curso do cara, e os cursos lá das universidades da Europa são engraçados, não sei se você já viu algumas aulas. São série de palestras que o cara vai lá com um palanquezinho, coloca o papel e lê. E depois que ele termina a leitura, ele pega o papelzinho e vai embora. Quem fica para tirar dúvidas e para te ajudar são os professores assistentes. Esses Uhum. professores titulares só têm essa posição de fazer grandes palestras em série. É uma doideira, velho. É, realmente. Você já viu essas aulas de universidades clássicas? Eu vi alguma nas universidades dos Estados Unidos, que realmente são palestras. Sim. É. Lá a hierarquia da estrutura da universidade é muito presente. Tipo, existe hierarquia entre professores, que a gente tenta emular, mas na prática não tem muita, né? A aula do Uhum. Antônio Carlos é uma aula do Antônio Pereira, no sentido do jeito que é feito. Mas lá na Alemanha tem professor assistente, professor oficial, professor efetivo. Na verdade, tem Uhum. uns termos em alemão. E aí, a cada nível, ele faz um tipo de trabalho diferente. Acho interessantezinho estudar esse tipo de coisa. É. Talvez eu tenha muito interesse em sociologia do conhecimento, se brincar mesmo. Sim, eu realmente acho que tem. Tá, eu vou aqui continuar o texto, beleza? Uhum. Finalmente, está o termo aristrado, usado para designar a influência que exerce um sobre o outro, linguagens vestidas, como quando as comunidades de fala sueca da Finlândia recebem a influência do finlandês ou a influência do alemão sobre o francês, falado no Alasca, e a do inglês sobre o gaulês. Sommerfeld é ópera citada, proporciona exemplos instrutivos. Olha aí, o abstrato voltou. Aí ele fala que o abstrato é usado justamente para falar sobre a influência que certas linguagens exercem em outras linguagens vencidas. Uhum. É, Não, não, a vencidos, influência que exercem umas sobre as outras as linguagens vencidas, né? a linguagem vizinhos.
Ah, Aqui voltou o ponto que você colocou, então. Finalmente está o termo abstrato, usado para designar a influência que exerce um sobre o outro linguagens vizinhas, como quando as comunidades de fala sueca da Finlândia recebem influência do finlandês, e a influência do alemão sobre o francês falado no Alasca. Acho que a Alsácia deve ser outra coisa. Deixa eu ver. sim. É Alsácia mesmo. Tá bom. Falado no Alsácia, Deve ser uma região da França, do norte da França. possivelmente. Se você falasse com a região do centro-oeste da França, eu também aceitaria, cara. Né? O nível de geografia da França é muito baixo. Eu Tá não uns sei. bem resistente. Oi? Mas é porque a Alemanha fica em cima, né? Uhum. E aí, como é próximo, para ter influência, deixa eu pesquisar. Cara, se você me pegar, assim, no corredor, de surpresa, e me perguntar o que é direita e esquerda, eu não sei, cara. Eu tenho muito problema com esse tipo de coisa. Realmente, orientação no sentido lato do termo não é meu forte, não. Mas eu entendi o que você falou. Realmente, a Alemanha fica um pouco pro norte mesmo. Um problema muito discutido relacionado com a teoria do substrato é até que grau o efeito do substrato poderia dever-se a alguma disposição biológica, anatômica fisiológica, que favorecera determinado tipo de articulação, mas que há uma imitação socialmente determinada de hábitos adquiridos. Aqui começa o ciclo a pegar fogo. Uhum. Começar a falar sobre diferenças biológicas É, já é um realmente. tema delicado. Mas já pensou que louco seria, velho, se de fato existissem diferenças gritantes como pode dizer, maneiras diferentes de se. Não maneiras diferentes, desculpa. Diferenças gritantes entre anatomia entre esses seres falantes, só que ainda assim, apesar dessas diferentes anatomias, eles ainda pudessem ser capazes de comunicar entre si, porque ainda se produziria a, as mesmas distinções fonéticas que a gente estaria acostumado. Uhum. Papagaio. Exatamente. Eu estou pensando exatamente nesse caso. Eu falei abstratamente porque eu pensei nele. Mas é, mas é isso, tipo, o papagaio não tem, ele é extremamente diferente anatomicamente do ser humano, mas a capacidade de ele efetuar sons reproduzem certas distinções fonemáticas do nosso sistema de linguagem. Sim, é verdade. Isso também, não se engane, isso é aparelho eletrônico também. Hoje você está falando já pelo telefone aqui, já não tem nenhuma anatomia presente, mas ainda te entendo. Uhum. Você está falando através de um computador, cara. Sim. E isso é nessa data que eu começo a achar as coisas estranhas. Como Porque assim? realmente a linguagem vira um conceito abstrato. A gente tende a confundir muito a linguagem como uma capacidade biológica. Mas se ela pode ser feita independentemente, não independentemente, mas tipo, a gente pode comunicar diversas formas biológicas distintas, a linguagem vira uma Sim. coisa diferente delas. É, ganha uma espécie de autonomia em relação ao biológico, né? Sim, é nesses termos mesmo que eu estou pensando. Beleza, então. Vamos lá.
Esse é um tema, aliás, que é, pelo menos em Durkheim, ele é muito importante. É meio que fundante da sociologia. O Porque, Marx também, de essa divisão entre realidade inorgânica, a realidade orgânica, que tem uma relativa autonomia em relação ao inorgânico, e a realidade social, que também tem uma relativa autonomia em relação à realidade biológica. É um tema que aparece muito nos clássicos da sociologia, porque é uma espécie de fundamentação epistemológica das ciências sociais mesmo, o de que os fenômenos que ela estuda não podem ser explicados ou não podem ser reduzidos à realidade biológica. Por exemplo, o pensamento, a, o entendimento do cérebro não seria suficiente para explicar as representações humanas, por exemplo. E o entendimento do nível psicológico ou individual das representações não são suficientes para explicar a realidade social das representações. Essas diferenças de escala, assim, meio que níveis de realidade diferentes dos fenômenos, está na fundamentação das ciências sociais. Acredito que da biologia também, num certo nível. o que eu acho interessante dessa coisa que você está citando é que realmente é uma distinção que aparece em diversas áreas, que a gente pode, de uma certa maneira, equiparar como se fosse a independência entre um certo materialismo, que seria manifesto nessas questões a partir da biologia, com essas três posições: materialismo, espiritualismo, vou colocar assim, ou subjetivismo, e um certo transcendentalismo, vou colocar assim. Uhum. Existe as verdades que são da ordem do corpo, ou seja, da articulação da matéria, as verdades que seriam provenientes da reflexão de uma mente que pensa a si mesma, são essas subjetivas, e as verdades que independem dessas duas, que não é nem subjetiva e nem material. Uhum. Sempre, não estou dizendo que é a mesma coisa não, mas parece que sempre tem essas questões, essa distinção entre essas três esferas. Sim, sim. Mas aí eu fico minha pergunta, dentro dessas três esferas, uma esfera social, ela estaria mais próxima de qual? Ela estaria mais próxima de uma esfera transcendentalista, então? A sociedade é um ente transcendental? A sociedade, digamos, se a gente pensar num tema de escala, biológico, aí digamos o psicológico, né? E Uhum. as partes dessas duas. A sociologia ela coloca contando acima do biológico, mas em termos de fundamentação, pelo menos eu estou pensando no Durkheim, ele se contenta em afirmar que os fatos sociais eles não são redutíveis à biologia ou à psicologia. Só que o que eles são metafisicamente, ele não entra nesse mérito. Isso que é uma questão para a filosofia. Sim. Ah, mas já ele falar que não é reduzível, já cria uma terceira É, área. Ele querendo ou não. já é uma terceira área. A taxa de suicídio, por exemplo, ela não é redutível. As causas da taxa de suicídio, os fatores explicativos não são redutíveis aos fatores explicativos dos suicídios individuais, nem biologicamente, nem psicologicamente. Caramba, que doideira. É uma outra ordem de fenômenos que não são facilmente observáveis, mas que ele atribui uma realidade objetiva, tanto quanto os indivíduos individuais, biologicamente dados, as coisas sociais, elas têm realidade mesmo, realidade objetiva para ele. Sim. Não, sim, sim. Eu não tô nem colocando em xeque isso. Que isso já é para além de. Quer dizer, pode ter outros teóricos que colocam isso como não uma verdade objetiva, mas se você está partindo do pressuposto que a ciência social
Acho que você afirma em alguma medida que há uma objetividade nos resultados desse objeto de estudo. Uhum, Mas o que eu fico pensando geralmente sobre esses temas é justamente sobre a questão das esferas de realidade, né? uhum. Eu Porque, também. mas pode dizer, mas desculpa. Eu também fico, porque a esfera de realidade dos fenômenos sociais não é uma coisa que eu consigo enxergar muito bem. É, e nesse nível de questão, pode parecer loucura, mas também está a mesma questão acerca da realidade dos entes matemáticos, porque também não é uma coisa muito fácil de enxergar. Sim. Porque geralmente a resposta que isso o Frege, né? A resposta que ele vai dar vai ser a distinção entre três reinos, que é o reino da subjetividade, o reino da materialidade e o terceiro reino, que é o reino das entidades lógicas e não, das entidades discursivas, lógicas e matemáticas. Então, tudo Uhum. aquilo que a gente fala acerca de, ela reside no terceiro reino. Então, todos os objetos na qual nós nomeamos, eles são objetos que pertencem ao terceiro reino para o Frege, que não é nem um reino subjetivo, nem um reino material. Seria mais ou menos o reino das entidades abstratas. Sim. É um raciocínio muito próximo do raciocínio que estabelece os fenômenos sociais, pelo menos em Durkheim, em Marx também. Em Weber eu já não sei, mas em grande parte das ciências sociais, o raciocínio que leva ao estabelecimento do objeto próprio é muito parecido com esse raciocínio que você falou para os objetos lógico-matemáticos. Sim. Não, no caso do Frege é para os objetos de discurso mesmo. Em particular, os objetos matemáticos e lógicos também. Por exemplo, Uhum. a gente criou um nome e começou a predicar acerca desse nome. Esse, essa coisa na qual a gente nomeou, ela é um objeto abstrato. Por exemplo, Alan é um objeto abstrato, Frege. Ele não se liga a nada material e nada subjetivo. Quando você fala que Alan está numa videochamada, por ele ser objeto de discurso, esse objeto, devido a Alan, é um objeto abstrato do terceiro reino. Uhum. Vai, é uma coisa que é meio difícil de aceitar a princípio, né? Porque você pensar que um nome que a gente pensa que se refere diretamente a uma coisa que se manifesta diante da gente é um objeto abstrato. Sim. Mas a questão que ele vai colocar é que, não, nem sei se ele vai colocar, mas o que eu lembro que é colocado dentro desse debate é que o critério que a gente utiliza de unificação dessa matéria na qual ela se apresenta a gente não está na própria matéria. Então, o motivo de você olhar para mim e dizer que me identifica esse amontoado de matéria como a lã, não está nessa própria amontoado de matéria. E eu acho que isso também pode ser pensado com respeito à sociedade. Acho que é bem isso mesmo. Ah, legal. Legal mesmo. Uhum. Eu gosto desse debate porque mostra a pertinência desse debate filosófico nas criações dos conceitos basilares da ciência. Sim, inclusive um texto do Durkheim que ele fala especificamente sobre isso. Acho que a gente poderia colocar na lista também, filosofia e sociologia. Aí, coloque, por favor. Inclusive, o título do texto é Filosofia e Sociologia. Só me liguei nisso. Só me liguei nisso. Eu acho que na próxima vez que eu criar um grupo, eu vou pesquisar na internet rapidamente. Tem uns textos com o nome do grupo, né? Porque pode acontecer, né? Pode, é. É um texto super clássico, eu não tinha me ligado ainda. Eu já pensou passar mais de 2 anos aqui se reunindo. E a gente não leu um texto do Durkheim que tem como nome o nome do grupo. Aí seria realmente engraçado.
que tem o nome do grupo e trata de um tema que é que tem muito a ver com o debate, né? Uhum. Tem sim mesmo. É porque o estruturalismo antropológico ele é de linha de Durkheimiana, a base da antropologia. Porque o Durkheim ele não influenciou a sociologia, mas a antropologia também. No final da vida, principalmente, ele publica alguns livros que, inclusive, estão na base da filosofia, da sociologia da ciência, ou Oba. formas elementares da vida religiosa. Pô, bacana mesmo. Realmente eu tô descobrindo muitas coisas extremamente interessantes com você. E essa tradição é que depois vai desembocar no Levi-Strauss. Você, em fundamento, você é Levi Straussano, né? Não sei se é assim que se pronuncia. Como assim? Tipo, se você fosse afiliado de uma escola de pensamento sociológico, você seria da escola de Levi Strauss. Rapaz, eu acho que com base no que eu tenho mais lido, é por aí mesmo. Não, tô perguntando, não tô afirmando não. Mas eu não sei se eu me filiaria, não. Sim. Mas é simplesmente o que eu tenho me dedicado a, digamos, utilizar como fundamentação dos estudos que eu estou tendo que fazer. Ou seja, se filiando. É, Eu acho muito engraçado isso. fica parecendo uma parada religiosa, entendeu? Mas, Não, eu. mas tipo, eu sei que você não tá falando que o cara é o segundo Deus na face da terra, entendeu? Mas em questão de metodologia, em questão de tipo de abordagem, é o fato. Assim, se conta diante por si mesmo. É, eu acho que se for para pegar a partir das nomenclaturas que já existem, não seria Levi-Straussano, seria estruturalista mesmo, estruturalismo antropológico, que aí já abarca também o Marshall Sahlins e uma boa parte da obra do Bourdieu também, Sim, estão nessa linha. entendi. Beleza, então vou continuar lendo aqui, tranquilo? Uhum. A primeira opinião tem sido apresentada por Pierre Fouché e Jean, ou J. Van Gineken. Inclusive, se há tentado revelar alguma correlação entre a distribuição geográfica de tal qual tipo de articulação e de determinado grupo sanguíneo. Cacete, meu irmão. O que tem feito o sueco Bertil Lundman. O autor mais recente é Bros Nahan, no livro Os Sons da Linguagem, de 1961. Olha aí. É. Imagina aí, pô, fazer uma correlação com o tipo sanguíneo, grupo Hum, sanguíneo. Isso aqui eu começo a jogar a toalha, velho. Quando tem esse tipo de pesquisa, eu começo a jogar a toalha. Como assim jogar toalha? Tipo, eu acho esse tipo de. Até por preconceito mesmo, mas eu acho esses tipos de estudos super problemáticos mesmo. Uhum. Porque, tipo, qual é a hipótese de pesquisa de um tipo de estudo desse? Para poder pesquisar a partir de grupos sanguíneos. Rapaz, eu acho que ele precisaria partir da genética, né, para ter uma fundamentação pelo menos legal. Sim, então, é esse o ponto que eu tô pensando, entendeu? A questão realmente da justificativa teórica para você fazer determinado tipo de associação. Uhum. Porque você vai ter que criar uma conceituação de linguística que ela se associa em alguma propriedade que você pode verificar ou não no sangue. Uhum. Eu só penso assim. Caramba. Tá. Peraí, ainda só um minuto.
Tranquilo. Voltei. Tranquilo. Eu vou precisar sair já já. A gente termina esse parágrafo, o próximo, e aí depois eu saio. Tranquilo, tranquilo sim. Então a gente termina esse parágrafo e você sai, né? Uhum, uhum, Beleza. É, Se suas observações estão deveras bem fundadas, os, e os testemunhos têm a flecha, ela fecha. Deixa eu ver aqui. data, aqui tá data, até a data. É a Então, data. peraí. Se suas observações estão deveras bem fundamentadas, acho que até ele se questiona acerca disso. Se suas observações estão bem fundamentadas e os testemunhos, até a presente data, eu acho que quer dizer, estão longe de ser convincentes, Uhum. até registros raciais distintos que acompanhariam tendências a adotar determinadas particularidades fonéticas. Até certo ponto, portanto, acho que é portanto, né? Portanto, a linguagem Uhum. seria um fenômeno biológico. Até ele questiona isso aqui. Se suas observações não deveras bem fundadas, Eu acho que isso, para estar razoavelmente fundado, teria que ter pelo menos uma fundamentação genética. eu também partilho dessa mesma convicção sua. Belezinha, mas obrigadão pelo grupo, sério mesmo. Foi muito Valeu. instrutivo. Amanhã se reúne de novo ou a gente deixa para outro dia? Não, pode ser amanhã. Beleza. Então, marcadinho. Amanhã, 3 horas. Beleza. Até mais. Falou. Até mais.